do Sampaoli, ele dizendo que se não tiver gol, variação ofensiva, cada jogo vai ser como esse. Falou de algumas individualidades também, citou o Hulk, mas queria falar um pouquinho mais sobre o jogo, né? Porque fomos, evidentemente, na emoção da classificação, e tem que ser assim, tem que ser, de fato, uma classificação para transformar o ânimo do Atlético e para não ocultar os problemas do time também, que foi problemático para chegar nessa vitória, né, Edu? Cirilo, assim, eu não tô caindo muito nessa mais de a classificação virar a chave, mudar o ânimo, porque contra o Flamengo, eu aqui nesse microfone eu falei que seja virada de chave, não foi. Depois teve o Godoy Cruz, que seja virada de chave, não foi. O Atlético precisa trabalhar, cara. Precisa trabalhar, precisa encontrar soluções para esse futebol paupérrimo que a gente assistiu hoje contra o Bolívar. A classificação, ela é espetacular. Mata-mata, você tem que ganhar, você tem que passar de fase. Ontem, por exemplo, o Fluminense fez um senhor primeiro tempo. E era muito melhor até o gol de empate do Lanús. Tomou o gol de empate e está eliminado da Sul-Americana. Então, cara, mata-mata, você tem que jogar para vencer. Às vezes pouco importa o rendimento. É que, paralelamente à Sul-Americana, o Atlético está jogando um brasileiro e hoje caiu para a 16ª colocação, a 3 pontos da zona do rebaixamento e jogando muito mal, como jogou muito mal hoje contra o Bolívar. O time do Bolívar é muitíssimo limitado, é limitadíssimo. O Atlético fez, para mim, o pior jogo que eu vi aqui no estádio do Atlético na temporada. E esse Bolívar praticamente não finalizou. E mesmo assim o Atlético venceu o jogo. Então, assim, claro que o torcedor tem que estar feliz, satisfeito com a classificação. O Atlético tem que estar muito satisfeito com a classificação. O Galo está na semifinal, cara, da Sul-Americana. Passou da hora dos clubes brasileiros valorizarem mais a competição. É uma vergonha ter só o Atlético na semifinal, com tantos clubes e um investimento tão superior dos clubes brasileiros. E a maioria, aliás, todos, à exceção do Atlético, foram eliminados dessa Copa Sul-Americana. Eu trazia no pré-jogo, o time do Atlético começou o jogo, estava avaliado em 43 milhões de euros. O time do Bolívar que começou o jogo estava avaliado em 3, cara. E mesmo assim o Atlético fez um jogo muito ruim, teve muita dificuldade, foi encaixotado no seu campo de defesa com a posse de bola no primeiro tempo pelo Bolívar. E no segundo tempo eu acho que houve uma soma de cansaço do Bolívar, que correu muito no primeiro tempo, a mudança de lado do Reinier e do Bernard, que surtiu efeito, e depois as alterações do Sampaoli. E o Atlético não venceu pelas alterações do Sampaoli, porque ele mexeu no time, eu acho que não mexeu bem, mas aí é a minha opinião, eu não estou dizendo que ele errou, eu estou dizendo que eu discordo das alterações. É muito diferente eu discordar de falar que ele tenha errado. Às vezes eu mexeria da minha maneira e o Atlético poderia ter perdido o jogo. E não perdeu, pelo contrário, ganhou. É apenas uma discordância do comentarista em relação ao técnico. Eu não gosto de dizer que o treinador errou, enfim, mas eu teria voltado, aliás, no segundo tempo eu teria mexido, colocado uma linha de 4, tirar um zagueiro. Ele tirou um zagueiro, mas voltou com o Fausto Vera jogando como zagueiro, com o Biel defendendo a primeira linha de 5. E tirava o Biel lá de perto da área adversária. As 2 vezes que o Biel apareceu como ponta, numa quase foi um pênalti, na outra quase foi um gol. Era a linha de 4, talvez o Gabriel Menino como lateral, Biel de ponta direita e por aí, cara. Ir pra cima, mas o Atlético venceu o jogo. Mas não foi pela entrada do Biel, do Fausto Vera. Aliás, os dois protagonizaram um dos melhores lances do Atlético. Um lançamento espetacular do Fausto para o Biel, naquele lance em que ele pediu o pênalti, que a arbitragem acabou não marcando, que para mim foi falta. Foi uma carga nas costas do Biel, talvez tenha sido fora da área. Ok, mas teria sido expulsão do jogador do Bolívar. Mas enfim, o principal o Atlético fez. Gol no finalzinho, já aos 45, na Bacia das Almas, gol do Desafogo, e venceu o jogo, cara. Para hoje, para Sul-Americana, maravilha. Galo ganhou, tá classificado, vai jogar a semifinal, tá a 3 jogos da Copa Libertadores, do título, tá a 2 jogos de uma final em Assunção, maravilhoso. Tem tempo para evoluir para esses jogos, mas para imediato, para sábado, jogo contra o Mirassol, meu Deus, tá muito ruim, cara.
muito ruim, é muito preocupante. Edu. O time não evolui, tem que passar por cima das lesões, do mau momento, mas eu bato nessa tecla. Em termos de desempenho, me preocupa muito. A gente tem que saber separar a euforia da classificação, a importância da vitória, de jogar uma semifinal de Sul-Americana, do que o Atlético vem apresentando, né? Ou do que o Galo não vem apresentando em termos de futebol. Hoje foi sofrível o futebol apresentado pelo Atlético na Arena MRV, sobretudo na primeira etapa. Foi muito ruim, cara. Foi dos piores jogos que eu vi desse Atlético e de um Atlético que tem potencial para mostrar muito mais, mas muito mais. E no segundo tempo, acho que teve muito do cansaço do Bolívar, como eu disse, depois das alterações do Sampaoli, que eu repito, eu discordo, mas não vou ser leviano de dizer que ele errou, porque ele fez as alterações, o Atlético foi lá, numa jogada do Scarpa para o Bernard, fez o gol. Antes disso, Fausto Vera e Biel criaram boas oportunidades, jogadores que entraram no segundo tempo. Eu só não teria feito as mesmas alterações e não teria mantido o desenho tático de um jogo que, por exemplo, para que 3 zagueiros e linha de 5 no segundo tempo, se o Bolívar mal chegava na sua intermediária? Para mim não tinha necessidade. Mas o treinador é o Sampaoli e no final das contas o Atlético ganhou e está classificado na Sul-Americana. Mas eu estou muito preocupado com o desempenho desse time do Atlético. Está muito ruim, Cirilo, muito ruim. Vamos separar a classificação do desempenho. Vem aí um Mirassol, dos melhores times da competição, não jogou no meio de semana, vai chegar descansado aqui na Arena MRV e é favorito no jogo do final de semana. Então você, atleticano, que veio na arena hoje e deu um show, é porque a gente elege o melhor em campo, né? Quem estava jogando com chuteira, meia, calção e camisa. Mas o que a gente viu de melhor hoje na Arena MRV foi a torcida, foi a arquibancada, que apoiou do início ao final num jogo horroroso, modorrento, mas que o torcedor entendeu. Ele falou, não está jogando nada, tá difícil. Então deixa eu tentar carregar esses caras nas costas. E fizeram. Foram muito importantes nesse jogo, ao não vaiar, ao não ficar só criticando. É claro que tem um murmurinho na arquibancada, às vezes uma falta de paciência, mas louvável o papel da torcida do Atlético hoje na Arena MRV, está de parabéns. Se teve algo de positivo hoje à noite, além da vitória e da classificação, eu estou falando de resultado, não de desempenho, mas falando de desempenho, o que a gente viu de bom desempenho hoje aqui foi da arquibancada. Um show da torcida do Atlético, porque o que se via dentro de campo, nossa senhora, viu, Cirilo? É isso, Edu. O que o Bernard disse, hein? Ele deu uma declaração aí, cabido, meio que desabafou, hein? Olha só, se liga no que ele falou. Como você disse, desde o início do ano tenho me dedicado muito, trabalhado muito, me empenhado muito para que eu pudesse fazer diferente do que eu tinha feito até então, desde a minha chegada no ano passado, sabe? Foi 6 meses muito complicados para mim, psicologicamente falando, pelo fato de estar tentando de todas as formas me adaptar e fazer aquilo que o Milito pedia de mim, numa posição que eu nunca tinha jogado até então na minha carreira. Então, com a chegada do Cuca veio uma esperança muito grande, né, por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente passou. No início ele teve um pouquinho de comunicação, mas depois a comunicação foi zero, não tinha nenhuma abertura para que eu pudesse chegar a conversar ou tentar fazer com que as coisas pudessem ser diferentes. Encontrei forças para que eu não pudesse desistir, pudesse me empenhar, não sair daqui, portanto que teve até treinador oferecendo a minha saída para outro clube. Então são coisas que assim vocês sabem muito bem. Então, assim, são coisas que eu vivi aqui em 7 meses, 8 meses, que eu não tinha vivido em 15 anos dentro do meu futebol. Então, e com a chegada de São Paulo foi completamente diferente. Já teve vídeos individuais no qual ele mostrou o que poderia fazer diferente, o que a gente poderia se entregar dentro de campo. Então, esse tipo de confiança, esse tipo de feedback pra gente é muito importante, porque
a gente convive muito junto, é importante ter esse tipo de gestão dentro do grupo, sabe? Então, esse voto de confiança, sem dúvida nenhuma, nos dá confiança para dentro de campo, a gente poder performar da melhor forma possível. Olha aí, Cabidão, o homem que não dava nem bom dia é o que melhor se comunica, hein? O homem que não dava nem bom dia, que já entregou vídeo, o Bernardinho também, depois que extraiu o siso, ficou mais leve, né? Você viu que ele tá mais leve depois que arrancou o siso. Arrancou todos os sisos possíveis que ele tinha, que ele ficou muito tempo ele fora. Ele é pequenininho, o siso era 25% da massa da dele. massa corporal. Brincadeiras à parte, Cabido, é uma declaração que a gente está acostumado com entrevista coletiva, meio que protocolar. O Grice é até contra essas entrevistas coletivas, mas aí saiu do protocolo. Ele deu uma... no que passou ali. CJ, mas assim, né, obviamente, a gente não vai ter aqui a fala do outro lado, né, a gente só conversou com um lado e isso é um pouco crítico, né, quando a gente faz uma avaliação ainda mais editorial, jornalística aqui. Mas existiam motivos para o Cuca também não colocar o Bernard em campo. E esses motivos eram técnicos, eram táticos. A falta de comunicação, aí foi um problema interno entre eles, né, já que o próprio Bernard está colocando isso publicamente, né? Agora a gente vai ter que esperar o outro lado se posicionar para entender os motivos que levaram ao Bernard ser uma carta fora do baralho com o Cuca, isso é um fato. Usava-se muito pouco o Bernard, tanto que nas nossas escalações aqui, quando a gente via que o Atlético estava com algum problema de elenco, com algum problema de escalação, a gente sequer lembrava do Bernard. Era um jogador completamente fora do baralho. Então o Bernard ontem conseguiu fazer o seu gol, conseguiu mostrar, pelo menos a ponto de decisão, o que o qualifica, né, como um jogador do Atlético. Mas a gente tem que deixar claro também que pro Bernard, né, tentar alguma coisa, ele precisa jogar muito mais do que ele está jogando, né? É claro que com o Sampaoli agora, ele pode dar a volta por cima sim, e a gente torce por isso. Mas CJ, eu particularmente não gosto dessas resenhas entre aspas, colocando a responsabilidade nos outros para o seu insucesso, sabe? Acho que ele foi honesto quando ele falou que ele tentava, mas tentar só não é suficiente, né? Você tem que jogar bola. Mas assim, parabéns ao Bernard pelo gol de ontem, tomara que seja um gol que mude a chave dele para o restante da temporada, mas ele precisa mostrar, sem dúvida nenhuma, mais bola. Ele sabe que precisa. Individualmente ele tem que render mais. E não é só tentar, tá, gente? Porque tentar todo mundo tenta, tá? O Bernard, ele tem um bom salário, é um jogador que veio com uma esperança muito grande do futebol europeu, mas ele tem que também entregar mais resultados, sem dúvida nenhuma. O Guinho tinha falado que o Hulk deveria ter tirado a faixa de capitão, né? Aí o Hulk foi e trocou uma ideia com ele na zona mista. Olha o papo. Tá bom, então imagina se eu sou o chefe de uma empresa de comunicação e eu te contrato e eu falo que você tem que entrevistar um personagem todos os dias. E de repente tu é ignorado pelos personagens. O que é que se faz? Aí alguém vai ter que tomar essa postura, alguém vai ter que ter essa postura dentro de campo diferente de mim, né? Eu sou o seu chefe, eu quero as entrevistas, os caras não vão te dar, e aí? Não, pois por isso tem que ter outra pessoa para fazer a entrevista com essa pessoa. Exato, por isso que eu fiz. Eu entendi o momento, não precisava me expor tanto, porque infelizmente existe muitas versões. A imprensa, ela cria uma situação e acaba virando uma verdade. Foi o que eu falei. Quando você cria uma mentira, ela vira uma verdade. Em alguns momentos, por reclamação tomando cartão, tem razão. Outras das vezes, é por uma conversa. Teve um lance na Sul-Americana que foi ridículo o amarelo que eu tomei. Eu estou conversando com o árbitro e ele vira para mim no final e fala, ok, com respeito, me dá amarelo. E eu sempre fiquei sem entender nada. Teve outros lances que eu tomei vários cartões que eu fiquei sem entender. Então existe muita diferença. Comunicação com reclamação. Discordar e não concordar sempre. É diferente. O fato de eu discordar não quer dizer que eu tenho que tomar amarelo. E fica claro que só quem pode comunicar com o árbitro é o capitão. É o capitão. E quando a gente vai comunicar, eu, né? Porque eu vejo outros capitães dar peitada no árbitro e não acontecer nada. Então, quer dizer, sou eu que vou mudar isso? Eu não vou mudar. Então, demorei para entender, para perceber isso e falei que a partir de hoje eu não uso mais a faixa de capitão no Galo, porque, infelizmente, eu não poderia exercer uma função que seria posta para mim dentro de campo. Tá avisado, Mirandinha. O homem tá avisado pela arbitragem e foi acertada
a decisão de tirar a faixa? Eu acho que foi, CJ. Também o acho. Igor tinha falado sobre isso, eu fiquei refletindo. E aí, durante o jogo, eu fui percebendo. Eu acho que até o Hulk, normalmente, ele não é agressivo mesmo com o árbitro, de xingar o árbitro, pelo menos nos primeiros momentos. Ele não é brigão, ele é chorão. Pronto. Aí, só que o árbitro, na primeira, na segunda, na terceira, o árbitro já não quer mais conversa. Por mais que o capitão tenha ali um álibi para poder conversar, e ele acaba sendo amarelado pela repetição. E ontem, fluiu bem. Não vi nenhuma hora o Hulk em cima do árbitro. Ele tentou jogar, por mais que não tenha jogado bem, mas ele tentou fazer o seu jogo. E por outro lado, o que eu acho que o Atlético ganhou? Ontem o Lianco, a não ser uma jogada lá, até que o Henrique relatou pra gente durante o jogo, que teve uma discussão, o Lianco não se meteu em confusão. Então quando você leva a faixa capitão pro Lianco, você cria uma responsabilidade pro Lianco, opa, eu preciso dar exemplo. E me parece que ontem ele já começou a abraçar essa história. Eu não vi ele o tempo inteiro, aquela confusão que ele estava arrumando nos últimos jogos. Um empurrãozinho aqui, um braço aberto ali, um empurra. Então, além de ajudar o Hulk a se preocupar apenas em jogar, eu acho que o Atlético pode ter ganhado ainda um Lianco mais... Responsável? Menos... não sei se a palavra é responsável, mais controlado. Para preocupar também em exercer sua função, que ele faz bem como zagueiro. Eu acho que ele fez ontem bem. Foi bem na parte defensiva. O Galo está com problema de criação. Na parte defensiva, eu acho que o Lianco cumpriu o seu papel mais uma vez.